Olá, eu sou Gilberto Andrade, advogado, e esse é o canal Entenda Seus Direitos. Nosso tema de hoje é locação residencial, seu prazo e suas consequências. Esse é mais um dos nossos encontros semanais, onde nós falamos sobre assuntos jurídicos de interesse geral. Então eu aproveito para fazer para vocês alguns convites. Nosso primeiro convite é para que você se inscreva em nosso canal, assim você estará atualizado sempre que nós fizermos nossas postagens. Também, nosso segundo convite, caso você ache interessante o tema, o teor deste vídeo, clicar em gostei. Isso acaba ajudando a divulgar os nossos vídeos. E também, como último convite, convido vocês a compartilhar os nossos vídeos com as pessoas que vocês acham que se interessem pelo conteúdo que nós estamos divulgando aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre os contratos de locação, mais especificamente dos prazos do contrato de locação residencial. Tá? É muito comum, e aquelas pessoas que têm imóveis pelas imobiliárias, ou mesmo as pessoas que locam, se deparam com a seguinte situação. Nós vamos fazer a locação residencial, estou falando de imóvel residencial hoje, tá? 30 meses. E aí pode surgir um questionamento, mas por que esse prazo de 30 meses? Por que eu não posso fazer a locação de um ano? Não é melhor fazer de um ano? Por que existe essa diferença? Bom, a lei de locação, ela traz a seguinte disposição. Naqueles contratos de locação que são por escrito e têm prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato, ou seja, a extinção do contrato, findo o prazo estipulado, ele se dá independente de notificação judicial. Ou seja, o inquilino entrou no imóvel e ele fica 30 meses. Deu 30 meses, o contrato está extinto. O inquilino pode sair, ele acabou, não vou falar que ele está extinto, ele acabou. Por quê? Porque ele tem a possibilidade, ele se renova automaticamente. Tá? Então, deu os 30 meses, o inquilino pode desocupar, não vai ter que pagar multa nenhuma, ele pode sair, ou o proprietário pode simplesmente falar para ele, olha, eu quero que você desocupe dentro desse prazo. Caso a locação se mantenha, ou passado esses 30 meses, continue pagando e continue lá dentro, o contrato se transforma em contrato de locação por tempo indeterminado, e o inquilino fica lá dentro o quanto tempo a locação se manter. Para o proprietário, o inquilino pode sair no momento que ele quiser, ele vai falar, olha, estou saindo e não tem que pagar multa nenhuma, está tudo certo. E o proprietário pode pedir para que ele desocupe, bastando notificá-lo e dando um prazo para ele de desocupação, prazo de lei, prazo de 30 dias para ele desocupar, da notificação. Essa notificação do proprietário, quando o contrato tem essas características, escrito com de prazo igual ou maior de 30 meses, ela não tem que ter justificativa. É a chamada denúncia vazia. Ela é vazia de a fundamentação, vazia de justificativa. Basta você notificá-lo. Olha, eu quero que você saia. Dou o prazo legal, deu o prazo legal, ele tem que sair. Se ele não sair, você já pode pedir o despejo dele sem problema nenhum. Nós estamos falando, essa é uma situação, obviamente, do contrato regular, do inquilino que está pagando, está tudo certinho, não está infringindo nenhuma das condições do contrato. Por óbvio, que se o inquilino infringir condições contratuais, não estiver pagando aluguel e tudo mais, você pode, evidentemente, o proprietário, o locador, pedir a resolução do contrato, pedir que ele saia do imóvel antes, porque aí eles não estão cumprindo o contrato. Nós estamos falando aqui em questões de quem está cumprindo o contrato e quando é que você pode pedir a retomada, mesmo que ele esteja cumprindo. Agora vamos para outra situação. E a lei vai falar o seguinte, que se o contrato ele não for escrito, porque pode ser o contrato verbal admite, o contrato de locação ele admite a possibilidade dele ser verbal. Você pode fazer um contrato de locação verbal, tá? Então, se ele for da forma verbal ou ele sendo escrito, ele for por menos de 30 meses, você não tem essa possibilidade de pedir o imóvel quando o inquilino, quando passado o prazo. Porque
o contrato ele vai se renovar automaticamente por prazo indeterminado também, igual da primeira situação. Porém, a retomada do imóvel pelo proprietário só pode se dar diante da denúncia cheia, que se chama, ou seja, você vai ter que apresentar justificativas para que o inquilino tenha que sair do seu imóvel. Ou seja, na prática, você deixa ele por um período maior, 30 meses, e você pode retomar o imóvel sem precisar dar maiores explicações. E com prazo menor, por exemplo, você faz de 1 ano, na verdade o inquilino, para você retirá-lo do imóvel, você vai ter que justificar o porquê, e tem que ser as justificativas que a lei exige. Então, por exemplo, ela vai falar o seguinte: você pode pedir o imóvel para uso próprio, para o seu cônjuge, para o companheiro, você pode pedir para uso residencial do seu filho, por exemplo. Porém, você vai ter que apresentar não é só pedir, você tem que explicar, demonstrar que efetivamente é para essa finalidade, e a lei ela vai explicar ali, vai dar alguns requisitos para que isso ocorra, tá? Você também pode pedir para o caso de reforma. Eu vou fazer uma reforma, fazer a demolição do imóvel. Então, você pode. Porém, você tem que trazer ali, demonstrar, então, trazendo documentação do arquiteto, do engenheiro. Existe um requisito ali mínimo de reforma de área, então eu vou ter que aumentar a área em pelo menos 20%, dependendo do imóvel, dependendo do fim de locação, até com área maior, entendeu? Você pode ser obrigado a ter uma comprovação de até 50% do aumento da área. Ou seja, se você não trouxer comprovações dos termos, dos requisitos da lei para essa locação menor de 30 meses, o juiz não vai autorizar a retomada do imóvel. É exatamente por isso que você então tem essa estipulação, essas observações, esse ato comum, né, que é do ramo da locação. Ele fica tão comum que as pessoas praticam e muitas vezes não sabem nem por que se pratica, tá? Mas é exatamente essa a ideia. A lei quis conferir ao inquilino um período maior dentro da residência, tá? Porém com a garantia do proprietário poder retomá-la. Se o proprietário não quer garantir para o inquilino um período maior, tudo bem, não tem problema. Porém, para a retomada do imóvel, ele vai precisar justificar nos termos da lei, diante das alternativas que a lei traz. Importante, friso mais uma vez, isto se a locação estiver correndo dentro dos limites contratuais, tudo certinho. Ou seja, se o inquilino não atrasou o aluguel, por óbvio, o proprietário pode e deve pedir os aluguéis que estão atrasados, né, e mais a desocupação do imóvel. Tá? Então aí ele vai poder, independente de qual que é o prazo, dependendo de qualquer situação. Isso são para contratos com situação regular. Bom, esse é o que nós vamos falar hoje sobre esse tema. Na próxima semana, nosso tema será locação comercial e o direito do locatário permanecer no imóvel. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho também de prazo de contrato de locação, porém falo comercial, né, mas é não residencial que a lei usa o termo. Então ali ele tem alguma questão de prazo também que dá alguns direitos para o inquilino, para o locatário. Nós vamos falar sobre um pouquinho mais sobre isso na próxima semana. Tá? De qualquer forma, não deixe de apresentar as suas críticas, dúvidas ou sugestões, inclusive para novos temas. E para isso você pode se usar dos nossos canais de comunicação pelo nosso e-mail, que é o gilberto@gilbertoandrade.adv.br, ou pelo nosso site, que é o www.gilbertoandrade.adv.br. Mais uma vez, eu agradeço pela sua audiência e até a próxima semana. Até logo.